Olá, tudo bem? Eu sou a Thalita Moreto e essa é a terceira videoaula do Sala Aberta. O tema que será abordado é jornal escolar. Este tema ele foi escolhido porque o jornal escolar é uma excelente ferramenta de promoção da comunicação nos ambientes de ensino, valoriza muito o protagonismo dos jovens, além de fortalecer os vínculos entre alunos e professores. Mas antes é preciso esclarecer os diferentes tipos de jornais que são produzidos dentro das escolas, porque existem três tipos diferentes. O primeiro deles é o jornal institucional. Como o próprio nome já diz, o jornal institucional é o jornal da instituição. Ele é um veículo de comunicação entre a instituição e os familiares e a comunidade. Nesse tipo de jornal, a gente geralmente encontra informações oficiais sobre a instituição, informações sobre o trabalho dos gestores e dos professores e notícias da escola, por exemplo, alguma reforma que esteja acontecendo na cantina ou em alguma sala de aula, ampliação da biblioteca, entre outras ações e outras iniciativas que estejam acontecendo dentro da instituição. Em algumas escolas que possuem assessoria de comunicação, esse tipo de jornal ele é produzido por jornalistas. Ou seja, a participação de alunos no jornal institucional ela é pouquíssima ou quase nada. Muitas vezes os alunos nem participam desse tipo de jornal, porque o foco é divulgar a instituição e as coisas as situações, as iniciativas que estão acontecendo ali dentro daquela instituição. Portanto, o jornal institucional não é jornal escolar. O outro tipo de jornal que nós também vemos circulando dentro dos ambientes de ensino é o jornal estudantil. Esse tipo de jornal ele é um veículo de comunicação de grupos pequenos como dos grêmios estudantis. Então ele é produzido inteiramente por esse grupo de estudantes, que fazem parte dos grêmios. Eles trazem informações a respeito das ações desses grupos, suas ideias, conceitos e outras informações que esse grupo gostaria de divulgar para o restante da comunidade, tanto a comunidade escolar quanto a comunidade externa. Esse tipo de publicação não tem a participação dos professores. Quando os professores participam, eles participam como colaboradores, ou seja, eles são convidados por esse grupo de estudantes que é o responsável pelo jornal estudantil. Desta forma, o jornal estudantil também não é considerado um jornal escolar. Então, nós já vimos dois tipos, o jornal institucional e o jornal estudantil. Agora, nós vamos falar sobre o jornal escolar. O que é um jornal escolar? O jornal escolar geralmente é uma prática que se insere dentro da atividade pedagógica, dentro do planejamento curricular e tem a participação ativa dos alunos em colaboração com seus professores. O jornal escolar, ele revela a opinião dos alunos, ele revela a expressão dos alunos. O conteúdo que é publicado no jornal escolar é inteiramente decidido pelos alunos. São eles que decidem o que eles querem publicar e como que eles querem publicar, sempre com a orientação, com a supervisão, com o apoio dos professores. Então a gente pode dizer que ele é um veículo de comunicação produzido em colaboração. É uma atividade colaborativa entre alunos e professores, desde que o professor não esqueça de que a sua interferência nesse veículo tem que ser no sentido de orientar a sua produção, mas não de modificar aquele conteúdo que o aluno está colocando ali, aquela expressão, aquela opinião, aquela produção mesmo do aluno. O jornal escolar, ele não pode ser um álbum de recortes, por exemplo, para você colocar fotos de diversas atividades, nem pode ser também um arquivo onde você vai colocar tudo que foi produzido com os alunos em sala de aula, todo tipo de material. Ele também não pode se confundir com o institucional, às vezes a gente está produzindo um jornal escolar, acaba confundindo e trazendo informações oficiais da instituição que acaba tirando o espaço da expressão do aluno naquele jornal. E ele tem que ser um veículo que expresse mesmo as características daquele grupo de alunos que está produzindo esse jornal. Então, isso ficou claro, as três diferenças. Então, nós temos o jornal institucional, que é o jornal inteiramente da instituição, oficial, com informações sobre a escola. Jornal estudantil, que é o jornal feito por grêmios estudantis, que mostram suas iniciativas,
e suas ações. E o jornal escolar, que ele é produzido dentro da sala de aula, com a decisão dos alunos, em supervisão, com a supervisão dos professores, certo? O jornal escolar, ele parece um pouco complexo de ser produzido, mas eu defendo muito a produção porque ele é uma atividade muito divertida, né? Além de promover o protagonismo dos alunos, fortalecer esse vínculo tanto dos alunos com os professores, quanto dos alunos com a sua sala de aula, com a sua escola, ele estimula a pesquisa, ele estimula a escrita, ele estimula a oralidade, ele estimula que os alunos desenvolvam todas as suas habilidades, seja artísticas ou outras habilidades que os alunos tenham, e ele valoriza a identidade do aluno. Então é muito legal fazer jornal escolar. E eu vou dar para vocês aqui algumas dicas, né, tipo um passo a passo de como que vocês podem produzir um jornal escolar com seus alunos de forma que vocês consigam realmente inserir essa prática dentro da atividade curricular, né, dentro do planejamento pedagógico, que é o objetivo do jornal escolar, que consigam aproveitar esse conteúdo que vocês já estão trabalhando com os alunos, que esse jornal escolar venha a somar com suas aulas, né, não a atrapalhar todo esse planejamento, que eu acho que essa é a principal preocupação de todos os professores, né? Devido ao grande currículo e à demanda de conteúdos que são necessários serem cumpridos durante o ano, esse tipo de prática acaba ficando de lado porque ela muitas vezes pode atrapalhar. Então eu vou tentar ensinar para vocês aqui um esquema onde vocês consigam, né, inserir a prática do jornal escolar dentro das suas aulas, que de forma que seja construtivo, né, que não atrapalhe o desenvolvimento que vocês já estão tendo com os alunos desde o início do ano. Então, vamos lá, um passo a passo para que vocês consigam desenvolver bem legal essa atividade de jornal escolar. Primeiro, eu indico que se defina o tamanho do jornal. Esse tamanho vai ser definido pelo número de páginas. Por que isso é importante? Porque o número de páginas vai determinar a quantidade de conteúdo que vocês vão publicar nesse jornal. Então, um jornal de 2 páginas, por exemplo, tem menos conteúdo. Um jornal de 4 páginas já abre possibilidade de vocês colocarem mais conteúdo. E você definindo a quantidade de páginas, que seria o tamanho que vai ter esse jornal, você consegue definir melhor a equipe, que seria a minha segunda indicação para vocês. Qual que é a relação, né, desses dois? Por exemplo, se você opta por fazer o jornal envolvendo toda a sua turma, a equipe vai ser maior. Logo, você pode produzir mais conteúdos. Os alunos vão ter uma capacidade de produção muito maior. Tendo uma capacidade de produção maior, é aconselhável que o jornal tenha mais páginas, porque vai ter espaço, vai ter publicações suficientes para compor aquelas páginas. Agora, se você tem a opção de dividir os alunos, a sua turma, em equipes, para que cada equipe seja responsável por uma edição do jornal, daí eu aconselho já fazer um jornal menor, né, de 2 ou 3 páginas, porque como vão ser menos alunos envolvidos em cada edição, vão ser menos conteúdos produzidos. Logo, um jornal menor vai valorizar mais o trabalho desses alunos. Então, definindo o tamanho do jornal, você consegue definir melhor a equipe. Essas duas definições, elas precisam ser feitas considerando um planejamento. Esse planejamento prévio que você precisa fazer antes de levar essa prática para a sua sala de aula, você precisa pensar o número de alunos que tem na sua turma, quantos dias por semana você está com eles, se você está com eles todos os dias, quantas horas ou quantas aulas dessa semana você vai conseguir destinar para orientar os alunos na produção desse jornal escolar. E considerando tudo isso, você vai avaliar se é mais viável você colocar os alunos trabalhando todos coletivamente para a produção de um único jornal escolar ou dividi-los em equipes para que cada equipe produza uma edição do jornal e assim você consegue orientá-los melhor em equipes. Ficou claro? Outra possibilidade também é unir 2 turmas. Por exemplo, existem 2 quintos anos na sua escola. Então, você e outro professor conversam e desejam fazer um único jornal que os alunos das 2 turmas sejam envolvidos.
Então isso também exige um outro planejamento, né? Que você e outro professor vão ter que adequar os horários de aula que vocês têm, né? Com o perfil das duas turmas e o número de alunos das duas turmas. Então assim, definindo o tamanho do jornal, você consegue definir equipe, e definindo equipe você consegue definir o tamanho do jornal. O jornal vai continuar sendo a valorização das produções dos alunos, sendo em equipe ou sendo a turma inteira produzindo ao mesmo tempo. E isso não vai interferir. O que vai interferir é no teu planejamento, é como que você vai conduzir essa atividade e como que você consegue melhor se organizar seu tempo de aula, organizar-se com os seus alunos. Então defina o tamanho e a equipe. Meu conselho, se vocês forem fazer um jornal escolar com uma periodicidade menor, então vocês podem fazer um jornal menor. Se vocês forem fazer com uma periodicidade maior, o jornal pode ser maior com mais conteúdos. A periodicidade é o terceiro item que vocês precisam considerar nesse planejamento. O que é periodicidade? Por exemplo, vocês querem fazer um jornal escolar uma vez por mês. Então, cada mês ele vai ter uma edição diferente. Se ele for feito uma vez por mês, ele não precisa ser muito grande. Então, 2 páginas eu acho que é o ideal, né? Porque vai ter menos tempo para a produção, né? Para o preparo desse jornal. Então, vocês vão fazer só durante um mês. Daí dá até para dividir esses conteúdos. Por mais que sejam produzidos mais conteúdos do que cabe no jornal no mês, vocês podem aproveitar para a próxima edição. Então, se a periodicidade for mensal, faça um jornal menor. Agora, se vocês forem fazer uma periodicidade trimestral, a cada 3 meses, daí vocês podem fazer um jornal de 4 páginas, por exemplo, porque vai ter mais tempo entre uma edição e outra. Então, os leitores vão ter tempo hábil para ler, né? Vai ter tempo suficiente para eles aproveitarem todo aquele conteúdo, e os alunos vão ter mais tempo para produzir, né? Porque uma edição trimestral dá mais tempo para produzir conteúdo e para preparar o jornal. Então, são 3 coisas que estão ligadas, né? Você definir o tamanho do jornal de acordo com a periodicidade desse jornal e de acordo com o número de alunos que vão estar envolvidos em cada edição do jornal, certo? Depois disso, definido isso, que isso vai ser definido antes de começar a produção, antes de começar a prática. Vocês vão definir o nome para o jornal. E o nome é muito importante, né? Porque ele é a identidade do jornal. E embora o jornal tenha várias edições, o nome permanece. Vai ser sempre o mesmo nome. Então esse nome também tem que ser uma decisão do coletivo. Então todos os alunos que estiverem envolvidos nesse jornal têm que participar da escolha do nome. E o meu conselho é que o nome não seja muito grande, que seja um nome curto, simples, que seja da escolha dos alunos, que os alunos gostem desse nome, mas que seja curtinho para que as outras pessoas que vão ter acesso a esse jornal, elas consigam assimilar mais fácil esse nome e ele seja realmente a identidade do jornal, né? Que os outros identifiquem aquele nome com aquela produção. E outro ponto importante é que nesse nome não precisa ter a palavra jornal na frente, porque jornal já é, né? Esse veículo que vocês estão produzindo já é um jornal. Ele já é caracterizado como um jornal. Então vocês não precisam utilizar essa palavrinha no nome. Por exemplo, Jornal do Meio Ambiente, dando um exemplo, né? Vocês podem utilizar outra palavra que se refere ao meio ambiente para não precisar utilizar a palavra jornal, porque já existe, o jornal já existe, ele já é um jornal. Então, o nome ele pode ser mais valorizado. Vocês podem escolher um nome que seja mais criativo e que os alunos consigam aproveitar melhor aquela temática sem precisar utilizar essa palavrinha jornal. Certo? Então, assim, foi definido que tamanho que vai ter esse jornal, quantas pessoas vão participar, ou seja, a equipe, né? A periodicidade desse jornal e o nome. Esses são os elementos principais, né? Agora sim, que conteúdo que vai ter no jornal? Esse conteúdo, como eu já falei anteriormente, ele é da escolha dos alunos. Então, os alunos e vocês, professores, vão definir o que vai ter nesse jornal. Como ele tem que ser inserido dentro de uma prática pedagógica, é interessante que vocês aproveitem os assuntos e os temas que vocês estão discutindo, mas que os alunos produzam conteúdo para esse jornal, embora seja com esse tema que está sendo discutido dentro da disciplina, eles produzam conteúdos de uma forma criativa e do jeito que eles querem, né? Que eles consigam se expressar através dessas produções.
Então pode ser dentro de uma disciplina de história, de geografia, de ciências, de literatura, de educação física. Existem N possibilidades, né? Então você pode definir sim essa temática, porque você vai envolver os alunos numa prática pedagógica na produção de um jornal escolar, né? Então você pode definir essa temática desde que eles tenham autonomia para decidir os tipos de conteúdos e como que eles querem publicar esse conteúdo dentro do jornal. Você tem que dar autonomia para que eles participem de todo o processo de produção, de construção e de distribuição depois desse veículo de comunicação, certo? Uma dúvida que muitas pessoas têm é quanto à formatação, né, que a gente chama nos termos de jornalismo, né, formal, a diagramação desse jornal. Primeiro, a diagramação ela não precisa ser igual à diagramação desses jornais normais, comuns, jornais de circulação de massa, né, que nós temos circulando na sociedade. Embora levar esse tipo de jornal impresso para os alunos ajuda eles a terem uma noção de organização do espaço, né? Então não precisa copiar, mas se quiser levar para que os alunos tenham uma noção de como que os conteúdos são dispostos, onde coloca a foto, como que se coloca o texto, para que o texto fique legível aos leitores, para que a foto fique uma foto que os leitores consigam apreciar, que tenha uma boa qualidade. Então é legal levar esse tipo de veículo para os alunos, né? Deixando claro que eles podem usar a criatividade dele como eles quiserem para fazer essa diagramação, tá? Aqui do meu lado está aparecendo dois formatinhos que são exemplos se vocês quiserem seguir. E também vai ficar disponível lá no site do Sala Aberta para que vocês possam baixar esses modelos caso vocês queiram segui-los. O que eu aconselho unicamente, né, mesmo que vocês não sigam esses modelos, é uma atenção especial na primeira página, que seria a capa do jornal. Essa primeira página é interessante que tenha algumas informações que eu considero essenciais justamente para que a identidade desse jornal ela seja valorizada. Primeiro, o nome, tá? Então o nome sempre coloca no topo, sempre coloca visível com letras grandes, pode utilizar de artes, se tem algum aluno que gosta de desenhar para que ele faça a logo do jornal, é bem interessante isso, né? Porque o nome vai ser sempre o mesmo, e sempre o mesmo formato, independente de quantas edições vocês fizerem. Então sempre procurar padronizar, né? Para que esse nome seja sempre igual, para que as pessoas, quando pegarem o jornal, identifiquem que é da mesma equipe, né? Que são as mesmas pessoas que estão produzindo, né? Que ele é o mesmo, é a continuação, é outra edição desse mesmo jornal. A data é muito importante. E a data, você não vai colocar a data de quando você terminou a produção do conteúdo, porque às vezes acontece. Por exemplo, eu terminei, todo o conteúdo para o jornal está pronto hoje, só que eu só vou conseguir finalizar a diagramação e distribuir o jornal na semana que vem. Então a data que você vai colocar no jornal é da semana que vem, que é melhor que você coloque a data mais próxima da distribuição, tá? Mesmo que você coloque a data de segunda-feira, por exemplo, e você só vai distribuir na terça, não tem problema. Mesmo assim, a data está próxima e ela está atual, mas é interessante que coloque a data mais próxima da distribuição. Colocar lá também a cidade de vocês, né? A turma, o nome da escola. Tudo isso é bom que conste na capa, tá? Para que as pessoas na hora que peguem saibam da onde que está vindo esse jornal. No caso de não ser um jornal da turma inteira, que ser só de um grupo de alunos, pode identificar lá que esse jornal foi feito por um grupo de alunos da turma tal. Mas é bom identificar sempre, né? Qual escola que é, qual que é a turma e o nome do professor ou dos professores que orientaram, que participaram dessa produção junto com os alunos. Agora, os nomes dos alunos que produziram têm que vir junto com o conteúdo. Por exemplo, um aluno fez um texto. O nome desse aluno, o nome completo, vai vir junto com o texto. Pode ser no início ou no fim. Tá? Eu aconselho que seja no início, mas vocês podem decidir. Mas tem que vir junto com a produção. Tem que estar ali identificado esse texto, né, desse aluno. Se ele fez um desenho, a mesma coisa. O nome do aluno junto com o desenho. Se o aluno fez uma foto, a mesma coisa. Embaixo da foto, no cantinho da foto, coloca o nome do aluno que fez a foto. É importante que a produção individual de cada aluno seja valorizada com o seu autor, com o nome desse aluno. Ah, mas teve um aluno que ele não produziu nenhum conteúdo, mas ele ajudou na diagramação do jornal. Excelente, coloca o nome dele na capa, diagramação e o nome do aluno.
Cada aluno precisa ser valorizado naquela produção que ele fez, naquela participação que ele teve no jornal. Então, se o aluno produzir um texto, coloca o nome dele junto com o texto. E isso vai valorizar muito mais essa produção desse aluno. Certo? Gostaram dessas dicas? No site do Sala Aberta, eu vou deixar um esquema um pouco mais completo, tá? Eu não gosto de falar muito nos vídeos para que os vídeos não fiquem muito longos e fiquem muito cansativos para vocês. Então eu coloquei aqui um esquema básico, tá? Com as instruções básicas, a diferenciação dos tipos de jornais, o passo a passo básico para você iniciar a produção de um jornal escolar, mas lá no site eu vou deixar um material mais completo para que você realmente consiga desenvolver isso com os alunos. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo 2 sites que são bem interessantes para que vocês busquem mais informação a respeito da prática do jornal escolar. Um deles é o Portal do Jornal Escolar, um site brasileiro que incentiva e dá apoio para a produção de jornais escolares. Lá existe um acervo com jornais produzidos em escolas do Brasil todo, além de uma rede que conecta esses educadores para compartilhar essas experiências e discutir essas práticas de produção de jornal escolar. O outro site chama Jornais Escolares. É um site de Portugal que também traz essas experiências de produção de jornal escolar em sala de aula. Muitos de vocês podem não saber, mas Portugal é um dos países pioneiros no desenvolvimento de jornal escolar, desenvolvimento de práticas, né, de jornal escolar em sala de aula. Faz muito tempo já que eles incentivam e pesquisam esse tipo de atividade que promove a comunicação dentro dos ambientes de ensino. E também, se vocês produzirem jornais escolares com seus alunos e quiserem enviar para mim esse material, será uma honra receber. Podem mandar imagens do jornal pronto, manda um descritivo de como que você desenvolveu essa prática com seus alunos. Não esqueça de mandar seu nome, o nome da sua escola, a turma com a qual você desenvolveu esse jornal. E se você tiver autorização dos pais, podem enviar também fotografias dos alunos durante esse processo de produção e também de distribuição do jornal. Tá? Será um prazer divulgar o trabalho de vocês lá no site do Sala Aberta. Certo? Então, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Deixa um comentário embaixo do vídeo dizendo se gostou ou não, se essas dicas foram importantes para vocês, que isso sempre é muito importante para mim, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima!